Aleluia. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz de Senhor Jesus, amém? Amém. Mais uma noite estamos aqui para agradecer ao nosso Deus pelas nossas vidas, primeiramente que tudo, porque cada um de nós estamos aqui, chegamos até aqui porque o Senhor, a sua misericórdia foi com cada um de nós. Então eu peço para cada um dos irmãos nessa noite, pela misericórdia de Deus, não por mim mesmo, não por carne humana, mas pelo Espírito Santo de Deus, que cada um de vocês preste muita atenção naquilo que nosso Papai do Céu, nosso Deus, porque Ele é o nosso Deus e Ele está aqui, o nosso Deus Ele é real. Então que nós possamos ouvir a sua doce voz, que cada um de nós não venha sair daqui da mesma maneira que nós entramos, mas que nós venha sair hoje renovado pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque Deus Ele quer falar com cada um de nós. Amém? Quem tiver a sua Bíblia, abre em Efésios 3, 14. Aleluia. Glória a Deus. Efésios 3, 14. Amém? A palavra do Senhor fala assim, ó: por esta causa me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, aleluia, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que se sejais corroborados com poder pelo Espírito do homem interior, para que Cristo habite pela fé em nossos corações, a fim de que estamos arraigados e fundados em amor. Podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aleluia. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder em que nos opera. Aleluia. Glória a Deus. Até aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Meus amados irmãos, pode se sentar. E que nós venha ouvir nessa noite aquilo que Deus tem para nós. Porque nós estamos aprendendo esse mês um pouco sobre a família. E família essa que não é uma família somente em carne, mas nós entendemos a origem da verdadeira família, que a família, né, ela tem um significado muito grande, né, que é a família de Cristo. Nós somos uma família de Cristo em geral. Nós somos a Assembleia do Senhor. Nós somos uma igreja universal do Senhor. São vários membros, mas que faz parte de uma só cabeça. E essa cabeça que nos conduz, né, o caminho que nos leva à salvação para Cristo Jesus. E quando a gente sai deste lugar, na casa do Senhor, existem as nossas famílias, né, separadas ali, né, que cada um vai, né, para a nossa realidade, né, como verdadeiramente nós somos. Né? E o nosso Deus, a palavra do Senhor fala, né, que quando Deus fez o homem, quando Deus fez a família, a palavra de Deus fala que o amor de Deus para conosco, para cada um de nós, a família de Cristo em geral, né, a origem, o principal, o espiritual de Deus, a palavra fala que a terra era sem forma e vazia. Mas a misericórdia de Deus fala que Deus assim fez eu e você, fez o homem segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. E assim também Deus fez cada um de nós mulheres. Então eu quero falar para você nesta noite que você é precioso para Deus e que você, mulher, também é preciosa para Deus. Que nós venha entender qual o verdadeiro significado de que você está nessa terra. Nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos aqui porque o Senhor somente jogou nós nessa terra, fez a terra, a criação. Deus viu que era vazia, não tinha nada, e o Senhor ali foi criando as suas belezas, as suas maravilhas, né? Tudo que Ele fez foi perfeito. E Ele criou eu e você perfeito na sua criação. Porque quando Deus Ele fez eu e você, Deus fez com nós com detalhe.
Mas por causa da humanidade, por causa da incredulidade do homem, por causa do pecado, a imperfeição entrou. E assim são as famílias em geral. A imperfeição, o pecado entrou no meio das famílias. Mas mesmo assim o nosso Deus, Ele é tão fiel, Ele é tão justo, Ele é tão maravilhador, tão misericordioso, tão cheio de graça, de misericórdia, que Ele não nos abandonou. Ele sempre tem para nós uma nova oportunidade, uma nova aliança, um novo concerto. E esse domingo é uma noite para cada um de nós de concerto. Concerto é esse que não depende do nosso esposo, não depende do seu filho, depende de você para o concerto nessa noite. Cada um de nós temos a salvação individual, temos o privilégio, temos ali uma aliança que eu e você fez diante do nosso Deus. Você fez diante do juiz. Quando você se casou, quando você declarou para o seu esposo, não foi diante somente de um juiz que abriu um papel ali e falou palavras bonitas. Não. Você falou diante do soberano Deus, você tem uma promessa com Deus. Então que eu e você não venha desonrar o nosso Deus, não venha envergonhar o nome do nosso Deus, mas que nós venha ser fiel àquilo que nós falamos, e aquilo que nós falamos é fiel para cumprir em nosso Deus. E o nosso Deus quer isso nessa noite para cada um de nós, que nós possamos entender que a nossa família é templo do Espírito Santo de Deus. A minha família, a sua família é sagrada. Nós não podemos deixar o inimigo entrar no meio do nosso lar, na nossa família, no nosso meio. Porque Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. E ele veio matar a família. Aquilo que Deus fez, aquilo que Deus constituiu, aquilo que é um projeto divino, aquilo que é um projeto espiritual. Nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta, há um lugar que nós sabemos que é contra principado e potestade. E todos os dias, o nosso adversário vem bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E o que é que ele quer tragar? Aquilo que tem mais valor diante de Deus. É a família. Um projeto lindo, abençoado, um ser que Deus criou para ser ali para a sua glória. A palavra fala que o homem é a glória de Deus e a mulher é a glória do seu esposo. Mas muitas das vezes eu e você não entendemos na profundidade, na totalidade, na largura e na profundidade, né, o que Deus quer falar. Muitas das vezes nós viemos para a igreja, ali um domingo, uma quinta-feira, uma terça-feira, mas nós não entendemos ainda o motivo em que nós estamos aqui. Para nós buscar o nosso Senhor dentro da nossa casa, dentro da nossa família, né, botar eles em prática no nosso lar, nós temos que entender quão grande é esse amor que Deus tem para cada um de nós. O amor é esse que deu a vida por mim e deu a vida por você. Você se entregou. Quando você veio para a presença de Deus, você veio abaixo de uma aliança. A aliança é essa que não pode ser quebrada. A aliança é essa que é eterna. Uma união que a palavra fala que são vários membros, mas quando se junta faz parte de uma só cabeça. Quem é essa cabeça? Cristo Jesus. E a sua família depende da cabeça. Cristo Jesus. É a presença, Ele é o fundamento, Ele é o pilar, Ele é aquilo que você precisa para que a sua família venha ser uma família feliz. Não feliz essa que o mundo traz para você. Não feliz e felizes para sempre, como o conto de fada, mas um feliz que tem paz em Cristo Jesus. A felicidade é essa que não está imune às dificuldades, às tribulações, as aflições, as enfermidades de nossas vidas. Não, nós estamos imunes a este mundo e o nosso corpo, a nossa carne, muitas das vezes ele perece. E muitas das vezes, por nós viver dessa forma natural, nós sentimos na nossa carne a dor, né? Muitas das vezes a falta de fé, que muitas das vezes é abalada através de nós, porque a fé só é abalada quando nós permitimos o inimigo entrar na nossa vida, quando damos os nossos ouvidos, quando damos a nossa boca, quando damos nossos olhos para o inimigo. Mas que eu e você venham aprender a viver em Cristo, viver por completo,
conhecendo a profundidade, a largura, conhecendo ali o verdadeiro amor, o verdadeiro sentido de Cristo, conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude. Esse é o amor do nosso Deus. É uma aliança permanente, que nunca termina. Assim a nossa família. Eu e você temos uma família em Cristo. Então que eu e você possa entender que a minha família e a sua não é natural. Eu e você precisa de Cristo para que nós venha colocar ali um alicerce, ali um fundamento espiritual. Porque muitas das vezes a gente vê no nosso meio, na nossa família, né, entrando as confusões, entrando o divórcio. Às vezes é de um pai, é de uma mãe, é de um irmão, porque eles não estão alicerçados, eles não aprenderam no momento que eles entraram no casamento, o que é um verdadeiro casamento. Muitos casaram sem amor, muitos casaram sem entender o que é um verdadeiro casamento, o que é uma verdadeira aliança, que ela é permanente, ela nunca termina, é até que a morte os separe, e com Cristo é até que Ele venha nos buscar e eternamente. Mas o nosso fisicamente, nossa família em Cristo aqui, que nós casamos, é até que a morte nos separe. Não é de um dia para a noite, não é através de uma confusão, não é através de um inimigo vir lá e muitas das vezes tocar na sua esposa, tocar no seu filho, tocar no seu esposo. Nós estamos imunes a essas coisas, mas a misericórdia de Deus, ela nos alcançou. Então que nós venhamos entender que as nossas armas não são deste mundo, que as nossas armas são poderosas em Deus. Que eu e você venha pegar essas armas nessa noite e entender que Jesus tem um projeto para a nossa família. Porque a gente vê aí fora que o inimigo ele vem nas famílias separando tudo, distorcendo tudo, homem com homem, mulher com mulher. Até as pessoas estão com animais ali, né, idolatrando o animal mais do que o filho, colocando uma boneca à frente de tudo, à frente da família. Aquilo que Deus criou, aquilo que Deus viu que era perfeito, mas a gente vê o defeito da humanidade. E Deus ele não entra no reino do céu com depravações. Não entra no reino do céu se eu e você entrar com alguma idolatria. Não entra no reino do céu se eu e você não cumprir o papel que Deus deixou para nós. Se eu e você casamos é porque o Senhor permitiu. E você está na família certa. Não abandone o seu lar. Não erre. Peça a Deus sabedoria para que Deus venha te guiar. Porque Deus vê o papel de cada homem, de cada mulher. Cada um tem a sua função. E função essa que ela é adequada em cada valor, em cada sentido, os seus filhos. Então eu quero ler para os irmãos o significado aqui que eu escrevi, para que os irmãos venham entender o valor e que Deus me deu em casa, e que eu fui escrevendo. Aleluia. Porque é muita coisa. A palavra do Senhor fala assim, ó. O casamento é composto em amor, companheirismo, parceria ao longo da vida, aliança e fidelidade, papéis da esposa e resposta de liberdades. O símbolo do amor, crescimento e desenvolvimento. Eu e você temos que crescer diante da nossa família. Porque se eu e você for imaturo diante do nosso lar, nós vamos perder a nossa família. E não permita o inimigo colocar na sua família, no seu lar, colocar no seu ouvido que a sua família não é projeto de Deus, que a sua família está desolada, que a sua família não quer Jesus. Lute você, comece por você. Você é o primeiro degrau. Você é uma fonte inesgotável. Então, através de mim e de você, a nossa família tem uma fonte de vida. E vida que dá a cada um daqueles que estão ao nosso meio, ao filho, ao esposo. Casamento é uma aliança sagrada, um pacto entre o homem e a mulher, simbolizando o amor e fidelidade, compromisso e responsabilidade, uma união espiritual, é uma só carne. Significa o casal tornar
uma só unidade. Não são mais dois, mas nós somos um só. Eu um só com meu esposo. Aleluia. E você é um só com a sua esposa. Então valorize quem está no seu lado. A vida é passageira, a vida passa muito depressa. A palavra do Senhor fala para nós desfrutarmos com o nosso lar, com o nosso casamento, com aquele que tem a sua esposa com a sua esposa, e quem tem o seu esposo com o seu esposo e filhos. Saiba valorizar, saiba cuidar com zelo da sua família. O casal é prioridade. O parceiro acima de tudo, abaixo de Deus somente. Mesmo em relação à família, é um pilar. O crescimento, um presente que deve ser valorizado. Você tem um presente em suas mãos. Então cuide desse presente. Cuide com todas as suas forças, com todas as suas garras, com tudo aquilo que você tem. Ainda que muitas das vezes você se acha fraco demais para cuidar da sua família. Ainda que muitas das vezes, através das lutas, das dificuldades, você perdeu o rumo de como um homem no lar. Você é o cabeça da sua casa. Você é o homem da sua casa. Você é o cabeça do seu lar. Então que você venha entender: Senhor, onde eu estou errando? Jesus, o que falta, Senhor, para me consertar o meu lar? Senhor, a minha esposa não quer me ouvir. O meu esposo, Senhor, não quer me ouvir. Os meus filhos, Jesus, já não estão mais na Tua presença. Os meus filhos, Senhor, já não têm mais comunhão contigo, Jesus. Me ensina o caminho e que eu deva, Senhor, andar, e que o Senhor venha me conduzir de novo. Jesus, que eu venha começar de novo, e que hoje você venha entender o princípio do que eu e você nascemos nessa terra. Aleluia. O casal buscar e viver seus compromissos e conformidade nos princípios bíblicos. Aleluia. Um compromisso que visa a construção de uma família feliz e sólida. Coloque o seu casamento diante do alicerce de Deus. Construa a sua casa de novo. Jesus, onde falta, Senhor, onde eu errei? O pilar, Cristo Jesus. Cristo é o pilar. E quando a palavra fala que Cristo é o pilar, você também tem um pilar dentro de casa natural. O pilar da sua casa é o seu esposo. Então olhe para que Deus dê discernimento para ele. Qual o lugar dele, qual é a posição dele dentro da sua casa. Que ele não venha faltar a desejar o que ele tem que fazer no lar. Porque o homem não é somente para trabalhar fora, não. O compromisso do homem não é somente para lhe satisfazer ali a comida, a provisão. Para o Senhor fala que digno é o operário do seu alimento. É louvável você trabalhar e trazer a comida para casa. Mas por causa dessas coisas, a gente vê o inimigo trabalhando, tentando cercar os maridos, as mulheres que trabalham muito, e deixando de priorizar o que verdadeiramente importa, a verdadeira família. Estão trabalhando tanto que estão deixando a família morrer dentro de casa. Os seus filhos já não têm mais a atenção que lhe é devida. A sua esposa não tem mais a atenção que lhe é devida. Se nós não tivermos Cristo, Jesus, no nosso lar, muitas das vezes a nossa família é abalada, ela é quebrada. Mas não permita a sua família ser quebrada, porque o inimigo ele vem para matar, mas Cristo ele vem para levantar de novo. Cristo ele vem para levantar a sua casa de novo, para tampar todas as brechas. Pergunte a Deus, peça a Deus visão espiritual. Senhor, o que falta, Senhor? Quais são as brechas que precisam ser tampadas? Para os meus filhos, para a minha esposa, Jesus, que ela venha me ouvir. Porque a gente vê a falta de, muitas das vezes, um não quer ouvir o outro. E isso tem acabado muito o casamento, o diálogo no meio da família. Quando eu casei, no início de tudo, na minha vida toda, eu sempre tive dificuldade de dialogar. E na minha vida com meus pais, então muitas das vezes eu sentia algo, aquilo, e eu guardava só para mim, aquilo ali era muito ruim. Então quando eu casei, que eu vi que tudo era diferente daquilo, porque quando você, a palavra do Senhor fala que quando você vive em família,
com seu pai e com sua mãe. A palavra fala que você tem um cordão umbilical com eles, ligado com ele. Mas a palavra fala do Senhor fala que quando você deixa o seu pai e sua mãe para se casar e fazer uma só carne, a palavra do Senhor fala que você já não vive mais o seu pai, já não vive mais o que a sua mãe, mas você vive com o seu parceiro. Então nós somos um só com Ele. E a nossa vida a partir daí, a nossa direção ela é tomada, né, ali em conjunto, só eu e Ele. Nossos pais não podem me atrapalhar. Então, não quer dizer que eles não vão dar um conselho, não quer dizer que eles vão ali dar um palpite. É saudável, a palavra fala que nós temos que ouvir os mais velhos, porque os mais velhos são experientes. E também é por causa disso que muitas das vezes nós estamos dessa maneira, as famílias estão dessa maneira, porque eles não veem o casamento das pessoas mais antigas, mais velhas, porque são famílias experientes. Quando a minha mãe se casou, eu não via minha mãe reclamando. Não, eu via minha mãe passando por várias situações, onde eu olhava para ela e falava assim, como é que minha mãe aguenta a viver dessa maneira? Onde ela fica calada, onde ela vive muitas coisas. E se for para mim viver um dia, um casamento assim, eu não quero me casar. Então, muitas das vezes, eu e você coloca ali maldições sobre a nossa vida. Porque não só porque os seus pais não viveram ali uma vida conforme a palavra de Deus. Meus pais casaram sem conhecer a palavra de Deus. Mas no final da sua vida, meu pai, ele se entregou para Jesus, ele entregou, ele confessou com seus lábios que ele morreu e ele aceitou Jesus como seu único salvador da sua vida. E quando eu vim conhecer o meu esposo, eu coloquei um bloqueio. E eu falei para Deus que, quando o pastor Elvis, que foi ele que me apresentou o meu esposo para a glória de Deus, primeiramente Deus, mas eu louvo a Deus por a oportunidade dessa igreja e por ter conhecido meu esposo. Meu esposo é um presente muito valioso que Deus me deu e eu não abro mão disso. Ainda que as adversidades, ainda que as lutas, ainda que o meu coração e o dele venham a sangrar, ainda que venham Então, mas o nosso Deus é poderoso. Então eu sou muito grata a Deus pelo esposo que Deus me deu. Então, quando o pastor Elvio falou do meu esposo, eu já quis colocar um bloqueio. Eu falei assim, esse pastor deve estar maluco, não é possível que ele venha colocar uma pessoa dessa na minha vida. E a palavra do Senhor fala que Deus ele traz as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus ele trouxe o meu esposo e nós somos o elo perfeito diante de Deus. E quando eu casei com ele, eu comecei, quando o pastor apresentou o meu esposo para mim, eu falei assim para Deus, não custa nada a gente ser somente amigos, não custa nada ele só me apresentar e aí vai não ser só amigo mesmo para fazer de festa com o pastor, né? E o pastor me apresentou para o Jefferson e quando ele foi me dar o número do telefone dele, o meu celular descarregou. Então esse nosso começo de tudo foi com muitas adversidades, mas nós estamos aqui para a glória de Deus. E chegou um momento da nossa vida, quando eu cheguei em casa, eu falei, Deus, será que isso é para mim, Jesus? Será que realmente Ele é para mim? E eu falei assim, Jesus, a tua palavra fala, Senhor, que nós temos que dar a primeira oportunidade, uma oportunidade. Então muitas das vezes nós julgamos alguém pelo que nós ouvimos a história de alguém. Nós não ouvimos, nós não deixamos a mudança entrar. Porque assim como ele viveu anterior lá atrás, assim como eu tive um novo recomeço, eu vivia em trevas, vivia ali num mundo que vivia até o pescoço atolado de pecado, mas Jesus não me salvou, Jesus não deu oportunidade até mim, e o Senhor deu uma oportunidade para o meu esposo, e hoje eu sou feliz com ele, e nós vamos viver até que a morte nos separe. Não adianta ele correr, não adianta eu correr, Jesus uniu, e Jesus fez. E nós estamos aqui para a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E Ele é um presente da minha vida. E Ele é um presente muito valioso. Não quer dizer que nós não temos dificuldade. Nós temos aflições, nós temos luto no nosso meio. Às vezes é com parente, às vezes é com filho. Mas quando nós temos um equilíbrio em Cristo, Cristo é o equilíbrio da família. Cristo, Ele é a sabedoria no nosso meio.
Não é o que eu falo, não é o que o meu esposo fala, não é o que o meu esposo erra, não é o que eu erro, não é o que o meu esposo fala a verdade, não é o que eu falo a verdade, mas é o que Cristo tem para nós. No final de tudo, Cristo é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E se eu e você tiver Cristo no nosso meio, nós temos tudo para vencer as guerras, para vencer o caminho e viver bem. Porque muitas das vezes as pessoas pensam que casamento para os jovens, né, que um dia ainda vão se casar, e eu pensava assim também, que eu vim para o Rio de Janeiro somente para trabalhar e ajudar meus pais e tentar ajudar eles numa vida financeira melhor e ali ser independente, ali cuidar do meio da minha esposa. Mas eu vim sem entender ali, né, o verdadeiro significado do casamento. E quando eu conheci Jesus, Jesus me ensinou que casamento é você se doar. Casamento é você se entregar. Casamento é você tirar o cordão umbilical dos seus pais e dar para o seu esposo. Dar o seu coração para ele. Muitas das vezes o nosso coração está quebrado. Muitas das vezes o meu e o seu coração está com guerra, o qual muitas das vezes feridas no meio da família a gente quer levar para o meio dentro da nossa casa. E por muitas das vezes, você comparando muitas das vezes o que tem dentro da sua casa com seus pais, o que você viveu, você pensa que vai viver, né, com a sua família, com o seu casamento. Não. Tem como você fazer tudo novo. Comece a sua família em Cristo Jesus. Não comece o que os seus pais fez ou faz, mas veja a sua família como referencial de Cristo. Que a minha família e a sua família venha a ser luz. Que os jovens que ainda vão se casar, que eles venham entender que casamento ele é sagrado, casamento ele é precioso, casamento ele é uma joia rara, casamento ele é fundado através de orações, através da fé. E se eu e você não tiver Jesus, não vai dar certo. Mas casamento é muito bom, você não vive dentro, você não vive preso. Muitas pessoas pensam que deixa a responsabilidade, deixa a sua vida independente por viver com outra pessoa. São pessoas diferentes, com pensamentos diferentes. Cada um tem um pensamento diferente ali, ambas as partes, mas que se completam. Aquele ditado que cada panela tem o seu texto, tem a sua tampa. E Deus fez a minha panela. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A palavra eu falo assim, ó. Casamento, muitas das vezes, vem através de frustração que não dura muito. E muitas das vezes é chamado casamento relâmpago, é o que a gente vê aí fora. Causa das separações, falta de respeito. Eu e você temos que ter respeito com o seu esposo e eu com o meu esposo e você com a sua esposa. Respeite o seu esposo. Respeite você, marido, a sua esposa. Saiba que ela é a sua glória. E que ela depende de você e você depende dela. Nós somos um só. Brincadeiras de mau gosto que magoam em palavras. Traição, agressão, abusos verbais, físico, psicológico, palavras ofensivas, falta de confiança. Então, que no nosso meio não venha gerar isso. Porque quem conhece 1%, Deus ele conhece a cada um de nós por completo, no íntimo, no mais profundo. Mas os nossos esposos nos conhecem 80%, porque quem nos conhece mais é Deus. Deus ele sabe o que passa no nosso íntimo, no nosso profundo. E que no nosso meio não venha haver isso aqui, falta de respeito. Respeite aquele que Deus te deu. Que nós venhamos parar de brincadeiras bobas, palavras que magoam. Eu não gosto de jogar palavras ao vento para o meu esposo, para ninguém. Nós temos que ter educação. Deus ele nos criou para nós amar e respeitar, para nós ter um caráter digno diante do Senhor. Casamento é uma boa dose de olhos abertos, conselhos. Casamento estruturado ao rumo ao amadurecimento. Quando eu me casei, eu amadureci muito, cresci muito.
Porque não é a mesma coisa quando a gente vive por nossos pais, quando a gente vive solteiro. Quando a gente vive para dar o melhor para o nosso esposo. E o esposo para dar o melhor para a sua esposa. Então zele por ela, cuide dela com carinho. Ela é uma joia preciosa nas suas mãos. Ainda que venha ter espinho, mas ela é uma rosa em suas mãos. E que você também, ainda que venha ter um espinho, que o seu esposo, mulher, esposa de Deus, você é uma esposa de Cristo abençoada. E você é uma esposa do seu esposo. Valorize ele, cuide dele com zelo, porque ele é promessa do Senhor. Deus fala que você tem que cuidar dele. Como você tem a sua vida diante de Deus? O que você tem oferecido a Deus? O que você tem empenhado diante de Deus? O que você tem entregado a Deus? Da mesma maneira que você serve o Senhor, sirva o seu marido também. E assim é o esposo. A palavra fala que o esposo tem que amar a sua esposa, a sua donzela, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ontem, orando a Deus, eu passei a madrugada orando a Deus. E eu perguntei a Deus, eu falei, Deus, eu quero que o Senhor me dê algo mais profundo. Porque eu sei o que é o casamento, sei o que é a família e sei o que é dar o meu melhor para Deus e dar o meu melhor para o meu marido. Ainda cheio de defeitos e de dificuldade. Mas eu quero que o Senhor me dê um sinal. E ontem, quando foi umas 7 horas, 8 horas, que eu fui lá e tirei um cochilo de novo, Deus me deu um sonho, onde ele falava e eu escrevia. Ele falava assim, glória a Deus, meu Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. E eu perguntava a ele, eu via 2 pessoas, e 2 pessoas discutindo por ciúme de um casamento. Essa pessoa era uma amizade dessa outra. E eu perguntava ali o que era aquilo, e quando aquela pessoa falava que o casamento é uma doação. Casamento é entregar o seu coração para o outro. E quando eu escrevi aquilo, eu acordei. E o Senhor falava assim para mim, porque quando eu acordei naquele susto, que eu vi que era do Espírito Santo de Deus, eu estou falando isso, não para mim me achar espiritual diante de vocês. Eu estou falando isso para a igreja e para a edificação do corpo de Cristo, para a família de Cristo. Amém? Que venha ser louvável diante de Deus. A palavra do Senhor falava assim, eu escrevia em um papel, num sonho. Dá o seu coração no lugar para o outro. Cumprindo o que o Senhor fez. O voto e a aliança. Ceder ou entregar o seu lugar próprio. O seu coração. Ou seja, o seu amor é para o outro. Você já não vive para você ser feliz. Você vive para fazer o seu parceiro feliz. Você não vive mais o seu eu, mas você vive para fazer a vontade de Cristo. Eu e você vivemos para carregar a família de Cristo na nossa vida. Nós somos uma família. E quando nós levamos a semente é para a nossa família em Cristo. E ele falava assim, ou seja, o seu amor a outra pessoa, entregar completamente a alguém. O que significa? Intimidade e confiança. O que tem faltado no nosso meio? A gente vê esposo e mulheres escondendo do marido. E o marido escondendo coisas das mulheres. Não. Eu e você, eu e meu esposo, temos que ser transparentes um para o outro. Assim como eu olho para o espelho e eu vejo a minha face, assim tem que ser eu diante do meu esposo, ser transparente. Nada de mentira, nada de falsidade, nada de esconder. Nós somos um só, porque nós temos um Deus que tudo vê. Nós temos um Deus que Ele vê no mais profundo do nosso coração. E a palavra do Senhor fala que não há nada oculto do que há de ser revelado. Tudo que há em oculto, um dia há
de ser revelado. Não permita Satanás trazer na sua vida a vergonha da sua família, mas peça a Deus: Senhor, permita-me doar, dar o meu coração no lugar para o meu esposo. Que eu não venha viver eu, mas que eu venha viver para ele. Que ele não venha viver o seu eu, pensar somente nele. Ser uma pessoa egoísta, mas que ele venha entender que casamento não é somente suprir as necessidades físicas, mas a principal, cuidar da sua esposa, do seu filho, diante do Senhor, com sabedoria, com integridade, com intimidade, com confiança no Senhor Jesus. E ele fala assim, ó, com confiança, onde está disposto a ser vulnerável e a compartilhar os sentimentos mais profundos. Quando eu e você vamos orar diante de Deus, nós entregamos o que para Deus? Nós não entregamos diante de Deus o mais profundo da nossa vida? Porque muitas das vezes, nós mesmo assim, a palavra do Senhor fala que nós não sabemos orar como convém. Se nós soubéssemos orar como convém, nós ia ser transparente no mais íntimo, no mais profundo da nossa alma, do homem interior que há em nós. Nós ia ser fiel verdadeiramente a Deus. Há muitas das coisas que precisam ser mudadas em nosso meio. E assim é para o nosso esposo. Assim é você, esposa. Seja transparente. Mesmo ele com defeito. Mesmo você com defeito, esposa. Mas saiba que você está no lugar certo. A sua família é uma família de Cristo Jesus, de Deus. Foi Deus que te fez, foi Deus que constituiu. Muitas das vezes, alguns aqui casaram ali pela ignorância, né? Casaram ali sem saber, né? Casaram por casar, pensando que era somente ter um relacionamento dentro de uma casa, sair dos pais, ou ter uma vida a qual pensou que ia ter uma mulher para suprir, lavar suas roupas. Mulheres não é sua empregada. Pensou que mulher é aquela que faz um alimento para você, ou você esposa. Pensou que casou para o homem lá e suprir as suas necessidades físicas, de ir trabalhar e dar uma comida para você, dar um colar ou um buquê de rosa. Não. É além disso. É um casamento sagrado. É um casamento espiritual. É além daquilo que podemos imaginar e pensar. Então cuide daquilo que Deus te deu, porque se eu e você não cuidar daquilo que Deus nos deu, nós não vamos entrar na eternidade. Porque famílias é uma promessa, família é uma aliança. E se eu e você descumprir aquilo que Deus fez para nós não vamos entrar no reino do céu. Eu e você temos amado os nossos esposos como Cristo. Você, esposo, tem amado a sua esposa como Cristo se entregou por ela. O que Cristo deixou para mim no sonho e para você, que eu trouxe isso porque eu orei a Deus e perguntei para Deus se era para trazer para a igreja dele. Eu só falo aquilo que Deus manda trazer. Eu não trago pela minha esforço humana, mas por Cristo. Porque muitas das vezes a gente traz algo espiritual de Deus e muitas pessoas julgam, né? Falam coisas, falam que quer ser espiritual. Não. Eu falei, Deus, que eu venha me diminuir para que o Senhor cresça nas nossas vidas. Que eu venha falar aquilo que Cristo tem para a igreja, não o que eu quero falar. E ele falou assim, um amor incondicional, onde aceita a pessoa como ela é. Suas qualidades e defeitos. Sua esposa tem qualidades e defeitos. Mas muitas das vezes você só vê o defeito dela, ela tem qualidades. Quando você casou com ela casou com defeito, só que você não conhecia ela ainda, você não vivia com ela. Então só vai conhecer quando você convive com ela. Cristo não veio conosco e não tem um relacionamento conosco. Nós somos defeitos, nós temos defeito diante de Deus? Temos. Somos pessoas com defeito, mas temos as nossas qualidades diante de Deus. Por isso que Ele olhou para as nossas qualidades, não para os nossos defeitos. E assim é o que Deus fez para nós. A compreensão e empatia. Está disposto a compreender e a se colocar no lugar do outro, buscando a felicidade e o bem-estar da pessoa amada. Vulnerabilidade e confiança, que esteja disposto a se entregar totalmente
fielmente a outra, sem medo de ser rejeitada ou machucada. Quando você for fazer aquilo para o seu esposo, faça sem esperar nada em troca. Faça você, comece você. Você é o pilar da casa, comece com você. Se você tem Cristo, comece você. Não fique falando para o seu esposo que ele tem que se converter. Não, ele já sabe. Só existe um caminho, só existe uma verdade, só existe uma vida, que é Cristo Jesus. Ele já sabe. Comece a fazer a diferença você. Comece sem esperar ser rejeitada, sem esperar ser machucada. E o marido a mesma coisa. Comece por você, sem esperar ser machucado, sem esperar ser rejeitado. Jesus, ele veio para nós todos os dias. Jesus, ele me encontrou, ele fez morada na minha vida com 18 anos de idade. E até os 18 anos de idade eu dava trabalho para Deus. Mas ele vinha todos os dias e batia na minha porta. E por que você e eu não temos paciência daquele que está ao nosso lado? Comece por você, querido. Comece por você, meu amado irmão. Comece a fazer a diferença. Sem olhar quem, sem olhar o que receber. Porque você, para o Senhor fala em Josué, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma palavra muito linda. Mas muitas das vezes a guerra está no nosso meio. E que eu e você, se nós não tivermos a fé em Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, muitas das vezes o marido não é da igreja, muitas vezes a esposa não é da casa do Senhor, o filho está desviado, está separado da comunhão de Cristo, ou nunca teve ali um encontro real com Cristo. Mas a palavra do Senhor fala que existe uma fonte que é saúde para as nações. E se eu e você tiver essa fonte, que é Cristo Jesus, ela vai ser saúde para o nosso lar. Ela vai ser saúde para a nossa casa. Ela vai ser saúde para as nações. E onde nós andar, que eu e você venha ser uma saúde para a nossa casa. Que na nossa casa não venha habitar a doença, o luto. Mas se em algum momento ela entrou, que eu e você venha orar com autoridade no nome de Jesus. A nossa luta não é contra carne e sangue. Cristo, ele nos convida nesta noite para que eu e você venha colocar os nossos joelhos diante dele, colocar os nossos corações, dobrar os nossos corações, se humilhar diante dele, para orar pelas nossas famílias. Famílias essas que é a família de Cristo, uma família preciosa, uma família valiosa. E a sua família é a família de Cristo. E o Senhor me deu essa mensagem nesta noite, ontem, sábado. O Senhor me deu: se doe. Dê o seu coração no lugar do seu parceiro. E o seu parceiro no lugar da sua parceira. E que eu e você venha entender, guardar esse valor precioso. Venha guardar como você guarda Jesus na sua vida. Não é porque o seu esposo está cheio de defeito, né? Não é porque o seu esposo erra, ou a esposa erra. Não, comece por você. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus paciência, peça a Deus que Deus te dê os frutos do Espírito, porque no nosso casamento nós precisamos de todos os frutos do Espírito, para que nós venhamos vencer com ele juntinho, até o Senhor tirar um de nós. Enquanto isso, nós vamos ter que amar, cuidar e respeitar, ter um caráter digno de Cristo. E o que o Paulo quis falar foi isso. Ele carregou a família de Cristo nos seus lombos. Para o Senhor fala que o filho só faz o que vê o pai fazer. O apóstolo Paulo, ele era prisioneiro. Mas ele, quando ele renunciou aos seus pecados, o apóstolo Paulo não teve uma família como eu e com você, mas ele teve uma família muito grande, universal, a Igreja de Cristo. Era a verdadeira família de Paulo. E eu e você somos uma nova família, somos uma família em Cristo Jesus. Só existe uma família, a família de Cristo, que vai morar na eternidade com Ele. E ele orou a Deus, ele preso, mas a palavra do Senhor fala que ele orou, a palavra do Senhor fala assim, ó: por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e da terra, aqui tem família, amém?
Aqui tem uma família em terra que precisa de Jesus. E Paulo orou naquele tempo pela família entre os céus e a terra. Ele poderia muito bem orar para ele ser solto, para Deus ir lá dar um livramento para ele. Não. Ele orou pela família de Cristo. Ele sabia que dele era o galardão dos céus. Ele tinha convicção para onde ele ia. Mas Senhor, dá maturidade para a família, Senhor. Para a minha família em Cristo. E você tem uma família em Cristo. Se ponha de joelho pela sua família. Dobre os seus joelhos. Se for preciso, ore. Se for preciso, suplique. Se for preciso, chore. Mas chore diante do Senhor Jesus. Não chore diante dos outros. Não fale a sua vida para os outros. Não. Não fale mal do seu marido. Não fale mal da sua esposa. Não. Fale diante do Senhor aquilo que você tem para falar. Fale diante do Senhor. Amém? Para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda corroborado com poder pelo Espírito do homem interior. Para que Cristo habite pela fé em nossos corações, a fim de que estando arraigados e fundados em amor. O meu e o seu casamento está fundado no amor. Esse amor é Cristo Jesus. Deus entregou o seu Filho amado por amor de nós. E eu e você temos que se entregar para fazer aquele a quem nós amamos feliz, amá-lo, respeitá-lo. E ele fala sobre esse fundados em amor. Vamos permitir ser fundados no amor. Onde nós formos, no nosso trabalho, em todos os ambientes. Que a minha família venha a ser uma referência. Que a sua família venha a ser uma referência de Cristo. Podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a graça de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo. Jesus é poderoso para fazer tudo. Então, se você tem fé em Deus, se você tem um fundamento dentro da sua casa, que é Cristo Jesus, confie, porque a palavra fala que Ele é poderoso para fazer tudo, mais abundantemente, além daquilo que pedimos. Não peça nada errado, peça um alvo certo para a sua casa, para o seu filho. E o filho que estiver no caminho errado, que Jesus Cristo venha através de você, pai e mãe, consagrar o seu filho, abençoar o seu filho no caminho do Senhor. Tenha fé, coloque a sua fé em ação. Coloque essa fé que você diz que tem em ação. Não deixe sua fé ser uma fé que vai e volta. Não. Deixe ser uma fé fundada na rocha, que é Cristo Jesus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Segundo o poder do que nos opera, Jesus está no nosso meio e Ele opera para salvar. Ele opera para trazer no nosso meio a alegria. E Jesus quer trazer na nossa família a alegria. Aquilo que o inimigo veio para trazer tristeza no nosso meio, faça a sua família a alegria de Cristo. Que Jesus venha olhar para a minha família e você, e a sua, ver felicidade, ver alegria. Que Cristo venha se alegrar na nossa família. Mas que nós não venhamos envergonhar o nome dele. A esse a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para o todo, por sempre. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Que eu e você, meus amados irmãos, venha aprender. Que eu e você possa ter levado algo para casa. Que eu e você não deixe essa mensagem passar pelo vento. Que eu e você não deixe o inimigo ir lá e arrebatar essa mensagem.
aquilo que Cristo quis mostrar para você. Que assim como você é para Cristo, seja para o seu esposo. E assim como Cristo foi para a igreja, você, marido, seja para a sua esposa. E ambos nós vamos vencer em Cristo Jesus, vamos chegar felizes na eternidade. Nós venhamos entender que as nossas armas, os nossos olhos, é poderoso em Deus. As nossas armas são poderosas em Deus, não é deste mundo. As suas armas não é deste mundo, elas são poderosas em Deus. Levante a sua bandeira, levante a sua posição. Você é o homem da casa, você é a esposa da casa. Você tem o seu dever e ele tem o seu dever. E que nós, por muito tempo, muitas das vezes, permitimos a bandeira ficar baixada. Fechamos a bandeira da verdadeira família de Cristo. Mas que eu e você venham abrir a bandeira nesta noite. Erguer a nossa bandeira para Cristo Jesus. Carregar nossas famílias sobre os nossos lombos. Ainda que venha a ser pesado o fardo. Mas Cristo nos tornará para nós leve. Porque Ele tornará o nosso fardo leve. Aleluia. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus possa ter dado a cada um de vocês ali o conhecimento, um pouquinho daquilo que pela misericórdia de Deus o Senhor deu e colocou sobre a minha boca, a qual não veio de mim, mas do Espírito Santo de Deus. E que vocês possam ter guardado um pouquinho desta mensagem. Amém? Levar para casa e colocar em prática. Porque não adianta vocês só ouvir aqui. Vir todo domingo, quinta-feira, ir lá fora, depois desses portão, ou depois de meia hora praticar uma semana e depois voltar tudo de novo. Não. Comece por você. Levante a sua casa de novo. Fez todas as brechas. Fez tudo aquilo que precisa ser fechado. E peça para o Espírito Santo de Deus reinar na sua família. Aleluia. Glória a Deus.